Olá, boa tarde para você que a partir de agora acompanha com a gente mais uma edição do Painel Regional, sempre com as personalidades da nossa região, personalidades do Brasil, debatendo, discutindo junto com você os temas e os assuntos importantes que fazem aqui a pauta, fazem o dia a dia da nossa região metropolitana e, claro, aprofundando também os assuntos, os temas de nível nacional. Sempre lembrando que a gente tem uma reprise de segunda a sexta aqui do Painel Regional, às 20 horas, 8 da noite, portanto, né? Nos finais de semana, a gente tem encontros marcados aos sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 5 da tarde. Lembrando sempre, você participa com a gente, não envia aí a sua pergunta, o seu comentário, opina a respeito dos temas que a gente coloca em debate, em discussão aqui, pelo 3014 5281. 3014 5281. Participa com a gente também pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, você acessando lá o Santa Portal, clicando no ícone Painel Regional, confere e acompanha a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube, você revê depois os trechos que achar mais interessantes, né? Ou, se preferir, o programa por inteiro. Eu já tenho aqui à minha esquerda a presença sempre importante conosco do vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador do PMDB aqui da cidade de Santos. O professor Fabião está compromissado conosco, está chegando aqui também para participar de mais esta edição do Painel Regional conosco. O Fabião, que é o segundo suplente à Assembleia Legislativa pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. E quem acompanha o telespectador, está sempre antenada com as participações, os telefonemas e o que vem para a gente aqui pelas redes sociais, participações importantes dos nossos telespectadores, é a nossa Ione Furukawa, companheira, jornalista, mais uma vez com a gente aqui no Painel Regional. Olá, tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, vereador. Boa tarde especial para você aí de casa que nos assiste. Quero dizer que já estou logada no Facebook e a nossa produção através do telefone, esperando a sua participação, seu comentário, sua opinião, para que você possa interagir com os convidados da mesa. Muito bem. A gente na abertura sempre, não é, destaca os nossos parceiros aqui do dia a dia, né? Como é o caso do Diário do Litoral, o DL que circula aqui pela cidade e pela região nesta quarta-feira. Está aqui a manchete do Diário do Litoral. Polícia Federal prende 7 na Operação Saga, né? Os nomes aí dados pela Polícia Federal a essas operações aí. Os detidos são servidores da Anvisa, despachantes aduaneiros e agentes marítimos que agiam de forma ilícita para liberar cargas no Porto de Santos. O Banha recebe aqui, por favor, essa edição do Diário do Litoral e eu aproveito na sequência para destacar também o Gazeta de São Paulo, que circula em mais de 250 cidades de todo o estado de São Paulo, circula aqui pela nossa região também, é do mesmo grupo do DL, está aqui com esta manchete na capa: 8 em cada 10 vão usar o 13º para compras de Natal, tá certo? 82% dos brasileiros devem gastar o 13º em compras para o Natal neste ano, mas segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Eu passo aqui ao vereador Banha e na sequência com o professor Fabião chegando em instantes. Confirmou presença, vai estar com a gente também para falar sobre a cidade, sobre a região e sobre o país. Eu vou cumprimentando o Banha, vereador do PMDB de Santos, agradecendo sempre a presença importante, a participação com a gente aqui. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do Painel Regional. Boa tarde sempre especial a Ione Furukawa, aos nossos integrantes da mesa. Eu quero destacar o quanto é importante uma amizade, Boturão. A amizade em todos os aspectos, né? Seja ela aquele trazendo o calor humano, trazendo a lembrança, trazendo e fortalecendo os laços que nos unem como verdadeiros irmãos. E ontem eu recebi com muita alegria na minha casa, logo pela manhã, uma pessoa muito querida e que estava em Portugal e disse: olha, lembrei muito do amigo e vim aqui lhe trazer um abraço e trouxe para você aqui um vinho do Porto. Opa! O meu amigo Amadeu Peralta, da família Peralta, que muitos anos teve supermercados aqui na nossa cidade, amigo pessoal do nosso querido padre, ex-falecido padre Paulo Ornô de Moura, era um apaixonado pela Mocidade Independente também, é um apaixonado, nossa família Peralta, e a gente sabe a importância de ter um abraço amigo, ser acordado por uma pessoa tão digna que criou tão bem a sua prole, os seus filhos, e hoje vê os seus netos
indo para os mesmos caminhos trilhados pela família, com muito trabalho, muita disciplina, muito respeito. E eu quero deixar registrado aqui no seu programa esse abraço amigo ao Amadeu Peralta e toda a sua família. E cumprimentar também, ontem foi uma noite de festa, uma noite maravilhosa, de muito glamour, foi propiciado pelo Diário do Litoral, com relação ao DL Marca, Prêmio Marcas DL do ano 2014. E eu até pediria a você ou a Ione que citassem os vencedores do prêmio aí, do DL Marcas, porque mostra de uma maneira totalmente isonômica, de uma maneira independente, através de pesquisa de rua, de Froche. Você conhece essa empresa? Qual empresa faz lembrar? Então, foram ouvidos aí milhares de pessoas falando sobre determinados equipamentos, prestadores de serviço, empresas da nossa cidade, hotéis, turismo, uma série de prestadores de serviço e empresas que estão aqui sediadas na nossa cidade e região, mostrando a importância e a lembrança do consumidor, principalmente, se lembra é porque confia, se lembra é porque sabe que tem qualidade no serviço, se mencionou é porque a empresa que está aí não está por acaso, está pelo reconhecimento, e o reconhecimento popular é o respeito maior que pode se ter qualquer que seja o cidadão ou prestador de serviço e principalmente o político. O político, o maior respeito que ele pode amealhar durante a sua jornada é quando ele abre as urnas e ali naquelas urnas estão espelhados e retratados o DNA do voto, onde todos, através do sufrágio, colocam aí a sua simpatia com relação a este ou aquele candidato. E eu quero, nesse momento, enaltecer a belíssima campanha desse amigo, companheiro, aguerrido e inovador. Uma das pessoas que eu aprendi a gostar dentro do Legislativo Santista, uma pessoa que nunca pisou em duas canoas, uma pessoa que sempre foi homem de um discurso só, e eu tenho um respeito, um apreço, admiração ao meu amigo Fabião, que Deus te abençoe e que você continue a trilhar nesse caminho, porque é uma pessoa de bem, e eu sei o quanto você passou nessas eleições, mas o povo de Santos, o povo da região te reconheceu, porque 30 mil votos não dá em árvore e nem cai do céu. Parabéns pelo teu trabalho. Muito bem, professor Fabião. Fábio Nunes com a gente aqui. Tudo bem, Fabião? Tudo Prazer revê-lo. Uma honra, Edgar. Bem, depois dessa apresentação, desse carinho aí, acho que as pessoas começam a entender, assistindo aqui o painel, como são as relações políticas, né? A gente se conhece de moleque muito tempo, mas a política foram 12 anos de convívio intenso e você de verdade está construindo uma carreira que já não está mais pavimentada, ela já é uma grande avenida, você escreveu tua página na história da cidade e continua escrevendo porque você tem muito mais tempo de mandato e vai continuar fazendo política junto com a gente. Eu dei aquela pausa que você sabe que foi uma escolha minha em 2012, uma pausa que é uma postura individual. Muita gente da minha equipe, por que você vai parar no Parlamento Municipal? Eu deixei bem claro que eu tinha a intenção de ir para o Parlamento Estadual, Federal, e continuar oferecendo o nome à sociedade. Acho que a sensação que eu tenho é exatamente essa, ou seja, inspirar as pessoas, o cidadão mais comum, com a vida mais prosaica, como eu, professor, há 30 anos, que ele ofereça o seu nome à sociedade e a sociedade reconheça a sua intenção, o seu interesse de trabalhar pelo coletivo de uma forma colaborativa e com esse diferencial que você percebeu em função do convívio e as 30 mil pessoas que votaram em mim por algum motivo, ou seja, há muito tempo eu aprendi que o voto ele é um voto de conveniência. As pessoas votam em quem lhe convém. Agora, de que maneira é que é essa conveniência? Que conveniência é essa? É a conveniência umbilical ou uma conveniência sistêmica, uma conveniência do todo, do coletivo? Então, fazer uma campanha é, de fato, muito duro, é muito difícil a gente captar o recurso, porque os empresários querem investir em quem vai ganhar. O eleitor quer votar em quem vai ganhar. E você mostrar uma campanha vencedora é muito caro. Você tem que ter gente. E hoje o cara de uma campanha, como você comentou aqui, é de fato o RH. Aquela história da militância do passado. Eu fiz a minha primeira campanha em 76, com 11, 12 anos de idade.
era muito meninote na campanha do meu pai. Isso, infelizmente, já não existe mais. Os partidos estão fragilizados, a política brasileira está muito fragilizada e essa eleição mostrou isso. Mais de 37% entre abstenções, votos nulos e brancos, mostrou que a nossa democracia, ela representativa, ela está com seus dias contados. Nós estamos agora, nesse momento, desenhando um modelo de transição. Acho que a reeleição da presidenta Dilma não é algo para se celebrar, é algo para se analisar do ponto de vista da consolidação da democracia, para que as mudanças aconteçam a partir de janeiro de 2015, com o envolvimento das pessoas e com o tal diálogo, que a gente está vendo que vai ser bem difícil. Aquele diálogo, daquele discurso de celebração da reeleição, que não tinha nenhuma emoção, lendo num teleprompter e as pessoas vaiando, o ódio que veio de lá. O ódio de uma emissora de TV, que é a Globo, a gente pode falar aqui, as pessoas gritando. Então, esse é um Brasil que a gente não quer. A gente não quer. Então, mudar esse Brasil não depende dela, depende da gente. O nosso papel a gente vai fazer. Muito bem. Então, como o Banha tinha anunciado, né, o prêmio DL Marcas, né, aconteceu ontem, os premiados receberam aí suas premiações pela consulta, pela pesquisa do DL, Diário do Litoral. E a gente tem aqui Agência de Viagem, Mendes Tour, foi a premiada. Cinema, só podia ser este herói da resistência, Toninho Campos, né? Do Cine Rocks. Companhia Aérea TAM. Seguradora, Porto Seguro, parceira nossa aqui, nosso amigo Zé Roberto Montoro, e tantos carnavais, né, meu caro vereador? Na categoria concessionária de automóveis, a Tri Fiat, parabéns a Fiat. Categoria Hotel, Mendes Plaza Hotel. A Escola de Educação Infantil Liceu São Paulo foi o premiado. A categoria Casa e Decoração, a Caioa ou Quioa? Caioa. Caioa, muito bem. Walid, meu ex-aluno. Olha, está ficando velho, hein, Fabiano? Categoria Ensino Superior, Unisanta, Universidade de Santa Cecília, que está o trio, a família Teixeira, Marcelo, Silvia e Lúcia. Na categoria Operadora de Viagens, a Nascimento Turismo foi a vencedora do prêmio do DL Marcas, né? Melhor rádio, a rádio mais ouvida, aqui a Saudade FM, um abraço ao nosso amigo Marcão. A construtora foi a Eng Plus, né? O melhor restaurante foi o Spazino de Itália. Meu irmão, hein? É teu irmão? O Thiago Calabrese. Ah, é? A mãe dele é a atual esposa do meu pai, ou seja, minha boa-drasta. Irmão por tabela, boa-drasta. Minha boa-drasta. Buffet infantil, Mário Team Kids, buffet infantil. Praia Mar Shopping foi o shopping escolhido pelas pessoas ouvidas pelo DL Marcas, né? Melhor churrascaria, o Tertúlia. Aí eu tenho que discordar. O Tertúlia, para mim, não devia participar, né? Porque... Ele come todo dia lá. Na categoria Clínica da Imagem foi a Mega Imagem a escolhida aqui no DL Marcas, né? A locadora de carros foi a Avis. Imobiliária, Real Imóveis. Na categoria Artigos para o Lar, a Design Gallery. Na análises clínicas, Célula Mater, laboratório. Na categoria ótica foi a Dona Ótica, a Fátima, né? Que venceu. Não, a Fátima já participou conosco aqui, algumas oportunidades do painel regional. Já categoria Pet Shop foi o Pet Center Marginal. Na tecnologia e entretenimento, né, também outra categoria, a B3 Eventos. Categoria Salão de Beleza, Cláudio Piovesana, venceu. Categoria Coifer, Oswaldinho Pires. Supermercado foi o Extra, o vencedor. E na categoria Motel, o Anonimato Motel. Isso faz tempo que eu não... Que nenhum de nós aqui foi sem as devidas esposas, evidentemente, claro. Né? Está aí feita a relação, a lista completa dos vencedores. Parabéns ao Sérgio. O Banha citou aqui, né, o Sérgio Souza como sendo aqui uma figura de destaque, é mesmo um herói da resistência, né? Valente, que investiu. Valente, firme, criativo, diário. Não é fácil. E mostra toda a competência e o Jaez dessa democracia que a gente tanto espera, né, Fabião? A gente quer meios de comunicações à vontade, livres. A gente sabe que para botar um meio de comunicação não é nada fácil, depende de patrocínios, de investimentos e, às vezes, a profissão também do jornalista é uma profissão muito difícil, porque ou tem a liberdade da expressão, ou você tem que dar a notícia do jeito que é, ou o dono da empresa, ou a gente viu aí algumas estatísticas nessa eleição elaboradas aí por jornais centenários, como o Datafolha,
o Globo e outros mais aí que nós vimos aí, e erraram profundamente, praticaram aí algumas vezes um conflito, como você bem disse, bem colocou, a própria Globo, que eu acho que é a maior emissora, se não do mundo da América Latina e de toda a região, a gente vê que esse tipo é muito importante e até para o próprio candidato faltou a comunicação. Se tolheu a oportunidade, então se classificou. A eleição, a gente viu que a eleição ficou muito elitizada. A eleição, ela proporcionou currais eleitorais, praticamente. Quem tem mandato, quem tem poder, quem detém determinado ponto, a gente via senador elegendo o governador, que era o filho, o deputado sendo eleito pelo prefeito, o que foi ex-prefeito. Então, quem tinha um contingente, uma massa na rua, juntamente com um poderio aquisitivo, para aquele que vem mostrar com 8 segundos, eu sou o Fabião, meu número é 4040, 40040. 40440. 40440. E eu sou o Fabião. E aí você tem que se desdobrar, se reinventar, um dos pioneiros na região, na central de redes sociais, uma pessoa que foi um dos primeiros a aderir, já lá na Câmara, no primórdio, quando chegou a ideia de Orkut, Facebook. Meu primeiro trabalho legislativo foi a feitura do nosso site, que hoje é super visitado. Primeiro trabalho que li era já falando de comunicação plena com a sociedade, porque não existia site ainda da prefeitura em 2001. E isso carece muito no processo democrático, no processo de apresentação de campanhas, onde você aparece e dá. Aí a pessoa foca em eleição do executivo, parece que existe o candidato a presidente, a governador, a senador, que vai de carona com o governador, e depois é o que sobrar. Aí você vê que essa burocracia já, esse modus operandi, ou esse sistema eleitoral, ele deteriorou, porque já ultrapassou o limite de segurança, onde as cadeiras estavam intactas. Agora, os fenômenos midiáticos de tiriricas e outros que apareceram aí, levaram na sua cadeira, na sua mancha, levaram praticamente na sua carona aí, na cauda do cometa, levaram 8, 10, até alguns que foram caçados pela sanguessuga, outros em outros mensalões. Mas você sabe que ontem foi um dia de emoção à tarde. Eu estava passando pela rua de uma sala de um prédio para o outro ali na Conselheiro Neves, as pessoas me veem direto ali, e uma pessoa me parou, uma senhora, e falou: parabéns, viu, professor? Eu falei: o que foi? O senhor teve mais votos que o Dr. Ray. Eu falei: pois é um grande indicador. Ele com todo... Olha como é que é o fenômeno. Quando você falou de fenômeno midiático, eu lembrei. Os dois mais votados, o Tiririca... O Russomano. E o Russomano, né? O Russomano foi mais votado que o Tiririca, se não me engano. Que ficou lá, acho que esse tempo todo fazendo aquele programa da tarde na Record, onde eles têm as relações ligadas à igreja, né? Ou seja, é um todo, não é só a mídia. Tem um trabalho. Ele tem todo um trabalho. Ele já foi deputado. Ele foi, exatamente. Foi candidato a prefeito. Então, assim, e o Tiririca, aquela coisa plagiando os Mamonas, plagiando lá o Roberto Carlos, o Pelé, aquela coisa. E eu fiz uma análise num dos programas de rádio que a gente faz durante o processo eleitoral, falando exatamente do Tiririca. Porque o Tiririca, se ele foi um voto protesto há 4 anos, esse jovem, ou essa pessoa esse jovem que tinha 18 anos, disse: foi votar a primeira vez, vou fazer um voto protesto, a democracia brasileira é uma vergonha. Hoje, depois de 4 anos, ele está com 22, é ou não é? Ele está procurando emprego. E o garoto que tinha 14 ou que tinha 12... há 4 anos, nunca tinha votado no Tiririca em protesto. Então, sempre vai existir o voto protesto. E ele conseguiu, e ele depois, o Tiririca, se falou que o sucesso da eleição dele foi um fato que soltaram nas redes sociais e na mídia, que ele é o deputado mais presente. Você lembra de ter escutado isso? Teve uma falta em 4 anos. Então, olha que interessante. Então, não dá para achar que o Tiririca foi só eleito pelo voto protesto. Essa notícia da sua presença fez jus ao que ele falou: eu vou lá para aprender. A gente espera que nesses 4 anos ele tenha feito a graduação. Lógico. Já que ele vai fazer mais 4 anos. Agora ele faz o mestrado de deputado federal. E daqui a 4 anos, quiçá,
ele venha fazer uma postura diferente, explicando qual foi a produção dele em 8 anos. Porque talvez ele tenha até o meu voto, por que não? E de repente pode ser até o presidente da República. Exatamente, exatamente. Olha. Porque a política, e pegando um gancho para a gente começar a nossa fala aqui formal, é feita de gestos. É verdade. Gestos como o gesto de ontem, que assisti no jornal, no último jornal da noite aí, o gesto da ex-prefeita e atual senadora Marta Suplicy. E eu quero fazer uma leitura com vocês, uma leitura dupla para a gente começar o debate. Eu não sei se estava na pauta Pode isso. ser depois do intervalo? Pô, você manda, você é o âncora. Você é o âncora, não, você é um estaleiro. Você é a Marta Suplicy chutou o pau da barraca e tocou fogo nele, né? Só lembrando que pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do imposto de renda a projetos sociais aqui na cidade de Santos, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A destinação é deduzida e o valor doado é considerado um adiantamento do imposto. Até o último dia útil de dezembro, as pessoas físicas podem destinar 6% do imposto devido e as jurídicas 1% do seu lucro real. Você tem mais informações no site www.portal1.santos.sp.gov.br/CMDCA. Vamos pro break. Voltamos já já. Mas, cara, tá todo mundo chutando a mulher, cara. Peguei. Mas faz parte do... Voltamos, é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, não é? Você acompanhando com a gente, sempre um debate importante com as personalidades da região e do Brasil. A gente aqui na bancada à esquerda já com o vereador Banha, que você acompanhou no bloco anterior, e agora a presença também do nosso Sidney Costa, advogado, nosso comentarista habitual, e aqui à minha direita, o professor Fabião, né? Fábio Nunes, do PSB, segundo suplente para a Assembleia Legislativa do partido, e a nossa Ione Furukawa acompanhando você, que telefona para cá, que entra em contato com a gente pelo telefone ou pelas redes sociais. Quero lembrar que você continua aqui com a gente concorrendo à Noite da Pizza, né? Benemerência ao Santuário Santo Antônio do Valongo. Já começamos com essa não é sorteio, né? Você liga para cá, o primeiro que ligar para cá e disser eu quero a pizza, ou entrar pelas redes sociais, como aconteceu ontem, né? Leva o seu convitinho. São 8 convites que a gente tem aqui, né? E a pizza vai ser no dia 20, tá certo? Às 8 da noite, lá na Atmas, na rua São Paulo 47, na Vila Matias, em Santos, tá certo? Você vai ter lá música ao vivo, rodízio com Frei 20 Rosane, sabores. o Frei Rosane Quinta-feira, e o Frei André Beck, que, olha, caprichem na pizza, preparem bastante, porque eu e Fabião vamos estar na mesma mesa, né, Fabião? Vamos lá, Aí vamos vai ser, prestigiar. então, hein? Vamos prestigiar. Vai ser difícil sobrar, mas tudo bem. Os 8 convites vão estar garantidos. Vamos aqui para o segundo da semana, tá certo? Você liga ou envia a sua participação pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, e aí diz, eu quero a pizza. O primeiro não é, Ione? Exatamente. E entrar em contato, só não pode repetir, né? Não, ontem já foi o ganhador, hoje é outro e assim por diante. Não pode repetir, não vale, né? Você não vai repetir, senão não vale, né? Fica chato. E Tá certo? se aquela mesa ainda tiver Boturão, Sidney Costa e Cassione, vai ter que ter pizza e vinho, né? O Sidney e eu somos mais econômicos, né? Mas com o Cassione, sim. Eu tenho que ter um vinho saboroso, tinto, né? De Itália, para saborear bem a pizza. Bom, nós estamos vivendo um momento de temperatura alta aqui na política local. Meu abraço aqui ao Sidney Costa. Tudo bem, Sidney? Prazer ter mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, Boturão. Olha, eu estou nessa quarta-feira para não acabar em pizza. Aliás, as quartas-feiras não tem acabado em pizza mesmo nenhum assunto. A noite da pizza fica lá para a comemoração do Frei Rosane, porque é outro que lutou muito pelo Valongo e o Valongo se transformou desde que está lá o Museu Pelé, principalmente. Mas ali no santuário, ele fez uma luta, empreendeu uma luta histórica na cidade para a valorização tanto do santuário como daquela área, e hoje a área está revigorada, meu caro. Tem lá um restaurante escola, enfim, os pratos na época da Copa do Mundo foram até típicos, enfim. É um lugar muito prazeroso de se estar no centro da cidade. Talvez dos únicos lugares que você pode estar hoje lá no centro da cidade. De outra parte, é uma honra redobrada, tanto estar aqui no lugar do Cassione, como de novo encontrando este que foi um baluarte da luta pelo meio ambiente na cidade, o Fabião, e também nos deu a honra, viu, Botoró? Eu já tive nos meus périplos da advocacia eleitoral na criação de um partido, o PUMA, Partido Universal do Meio Ambiente. E não pense você que o partido não defende a cláusula de barreira. Não é um partido hipócrita. A gente sabe que para a representação ser honesta dentro desse país tem que ter cláusula de barreira. E nós chegamos com essa reivindicação muito forte. Além de fortalecer os municípios. De um tempo para essa data, os prefeitos passam com o pires na mão
no governo federal e perdeu a força histórica de outros tempos. Antigamente era o presidente, inclusive em épocas de eleição, que vinha pedir a bênção para os prefeitos, porque tudo acontece nas cidades, meu caro. Todas as transformações sociais de infraestrutura acontecem nas cidades. De um tempo para essa data, as prefeituras têm se enfraquecido a troco de acordos e a troco de outros interesses. Então hoje, o partido vem com essa proposta de enfrentar a causa de barreira, tem que ter uma representatividade digna lá dentro do Congresso Nacional, tanto quanto reforçar os municípios. E naquela oportunidade, homenageado da tarde, quando a gente fazia um evento ali na Câmara de Santos, no ano passado, foi o Fabião que trouxe um discurso histórico da luta dele, como chegou na política, sem se vender, fazendo a caminhada pela cidade pedindo voto. Eu te confesso que eu estava inspirado naquele dia. Eu lembro desse discurso, cara. O senhor fez uma participação inesquecível. Foi muito assim como o senhor tem gostoso. feito da sua carreira política, e hoje muito me honra estar aqui, tanto na sua presença, como também substituindo essa que é a voz que ecoa hoje aqui na bancada mais ruidosa dos programas de TV da região, que é o Cassione. Além de estar do lado do meu amigo, o Banha, que eu admiro desde o ano de 2004, e o destino me facultou esse benfazejo. Eu vim participar com ele aqui na televisão. Então hoje eu estou num dia muito histórico. Grande Sidney. Inspirado também, Sidney Costa. Prazer vê-lo assim, pilhado, viu, Sidney? É bom para acelerar aqui a Duracell. situação do programa aqui. Pode fazer jabá da Duracell. Participou muito do Legislativo durante 3 mandatos, o Banha já está no 5º, né? E os dois participaram lá de debates intensos, né? Às vezes um de um lado, outro do outro, enfim, sempre... Deu umas voadoras, mas também tomou várias. Tomou várias. Faz parte, né? Política é assim mesmo, né? Hoje o Legislativo de Santos vive aí uma nova queda de braço, né, o Fabião? Momento de decisão, e você não está lá, mas faz parte de um partido que é importante na hora da decisão, e você, evidentemente, não vai se furtar a participar dessa discussão. Como é que você está vendo esse jogo todo aí? Depois quero uma análise mais aprofundada aqui do Banha também, né? E a gente vai discutir um pouco essa coisa aí da mesa da Câmara de Santos. Olha, uma das páginas não muito prazenteiras, viu, Sidney, da minha história nesses 12 anos de parlamento, foi um processo muito similar do que está acontecendo agora em 2014. Foi a época da eleição à mesa, como esse calor, esse aquecimento da Câmara se deve à luta do poder dentro do poder. Tem alguns vereadores da cidade que não basta ser vereador. Na gíria da política, a gente fala assim, o cidadão quer ter a foto na parede. Sabe o que quer dizer isso, Edgar? Ele quer ser o líder dos líderes. Ele quer ser o presidente da Câmara. Eu nunca me arvorei, porque sei de como esse jogo da viabilização das candidaturas se dá. Mas tem uns aí que não basta ter uma foto. Ah, sim, querem anos e anos continuar nessa manutenção, esse vitalício poder de direção e de gestão. Bom, mas eu não vim aqui para falar desse passado, e eu ia citar, foi inclusive numa composição, a época onde o Fausto Figueira ainda era vereador, logo depois, 2 anos depois, em 2002, ele ascendeu à Assembleia Legislativa, mas tive um desgaste muito grande. Essa cicatriz já fechou, hoje nós mantemos uma relação de respeito e amizade, eu e Fausto, mas foi muito triste, ou seja, porque a disputa pelo poder, ela, de fato, aquece os ânimos e faz com que pares, né? Porque nós os tratamos, não de forma irônica, como nobres edis, e porque somos, de fato, representantes dessa democracia que eu acabei de falar para vocês, questionável, que a gente está construindo esse novo modelo, e Santos não pode perder essa vanguarda. Eu sinto assim, o que aconteceu recentemente, Banha e Sidney, e a Ione também, que foi a derrubada desse projeto nacional de ferramentas de comando e controle social, com uma fala clássica dos líderes de partidos, mostrando que se você estabelece força de fiscalização aos conselhos populares, à comunidade, como comando e controle social, você ia enfraquecer a representatividade dos parlamentos. Mas isso já está acontecendo. Então, quando a gente fala dessa transição, é mostrar que a cada dia, por mais que as pessoas achem que político não faz nada, não se tem nenhuma evolução, e aí a gente tem que estabelecer indicadores e metas, é assim que se avalia o papel da política no país, o papel do executivo, do legislativo. Esse momento quente que a Câmara de Santos vive é um momento clássico de disputa do poder dentro do poder. Tá? Quem será o novo
presidente da Câmara. Interessa a um prefeito ter uma disputa interna entre os seus componentes que geram a governabilidade? Óbvio que não. Há muito tempo, eu não sei se as pessoas lembram, mas a primeira eleição histórica sem bater chapa no Parlamento Municipal, me corrija se eu estiver errado, Banha, salvo engano, foi a eleição do falecido ex-prefeito de Santos, Paulo Gomes Barbosa. Unanimidade. Unanimidade. Foi a primeira eleição por unanimidade. Olha o amadurecimento da Câmara de Santos. Amadurecimento, eu mesmo lembro quando fizemos, o senhor vai ser um diretor de gestão. Hoje ainda é 6% do valor do orçamento. Né? Hoje o valor disponível à Câmara de Santos, não percentual, que é para o Brasil inteiro. O valor chega a ser hoje uns 70 milhões. E ele é devolvido. Quanto que devolveu no ano passado? 14, 16. 14, porque é desproporcional. O valor percentual, esse cálculo, é para 5.600 e tantos municípios brasileiros. Para Santos é muito recurso, para uma Câmara que tem funcionado enxuta. Corajosamente, achei corretíssimo, fizeram um concurso pequeno, mas importante, para renovar alguns quadros. E lá na Câmara, de fato, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que carregam o Legislativo Santista, carregam porque estão lá há muitos anos e são o esteio, a coluna vertebral do Legislativo Santista. Agora, essa disputa partidária, ela faz parte do jogo. Não vai achar que é tudo flores, que é aquela história. Quem não gosta de pressão, não vai fazer política. Quem não gosta de pressão não tem que oferecer o nome. Ah, não, porque tem gente que é muito consensuadora. Mas é que o Banha, ao me apresentar, falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu sempre tive com o pé numa canoa, pulei de uma para outra, de outra para uma, porque a gente vai renovando, vai inovando. E quando eu falo pular de uma canoa, não é porque pulei e mudei de opinião. Pulei porque, essa aqui se exauriu, vamos renovar, vamos evoluir, vamos crescer. Não dá para pisar em duas canoas ao mesmo tempo. E aí, quando ela abre, você fica vendido, para não falar outra coisa. Então, assim, essa figura e essa linguagem, o Banha é o rei das metáforas lá da Câmara de Santos, e essa linguagem é gostosa para que as pessoas se apropriem do que é fazer política, me deixa feliz pelo seguinte: essa disputa mostra a importância que o Legislativo tem que fazer para se qualificar. Porque as pessoas hoje não sabem quem são os vereadores, as pessoas me ligam até hoje. Hoje, pela manhã, ainda abri o meu Facebook com um pedido: vereador, o senhor precisa me ajudar? Eu falei, cara, eu já não sou vereador, há 2 anos, em dezembro, faz que eu não sou vereador. Então, você vê que a percepção da política da sociedade está muito aquém de uma transformação via política. E aí que vem o detalhe. Como é que a gente vai resgatar, se há muito tempo essa política está degringolada, ela está enfraquecida, com uma postura de união. Agora, essa união, na hora de uma votação, na hora que você vê o retrato de quem votou a favor, por exemplo, eu não sei nem como é que foi a postura, a discussão das OS, das organizações sociais, que tem sido um formato de sucesso para várias áreas, entre elas a cultura. Só que quando você pega uma mesma legislação para aplicar em todas as áreas, por exemplo, a saúde, não tem se mostrado eficiente, tem se mostrado com má versação de recurso público. Então, quando a gente debate um tema na Câmara, a gente precisa identificar o momento e o retrato daquele momento, da postura de cada vereador. Então, a eleição do presidente da Câmara de Santos é, sim, a segunda pessoa, entre aspas, mais importante da política regional, que é o presidente da Casa. E esse presidente da Casa, ele tem que estabelecer uma conexão não de dependência do prefeito, porque, infelizmente, nas eleições de mesa, quando o prefeito acaba botando a mão, acaba derrubando um monte de gente que queria fazer boa política dentro do Legislativo. Muito bem, o Banha que está aí no olho do furacão, acompanhando todo esse processo. Vai passar uma informação qualificada. Eu sou um observador privilegiado pela minha história, mas ele vai passar aí para a gente. Sim. Não, a gente vê que a casa ela tem que ter um prumo. O sistema da casa é presidencialista e, logicamente, o presidente é o representante e a figura maior dentro do poder legislativo. E é temerário quando, na disputa do poder, pelo poder, e tudo pode, e só não pode perder, e não se tem a articulação de propostas, de ideias, de modificações,
de envolvimento com a sociedade, de tecnologias mais avançadas, de transparência daquilo que se faz, ao invés de que aparecem sempre nessas horas os filósofos ao avesso, que lembram Santo Agostinho. Mas tudo que Santo Agostinho falava, pregava, é ao avesso. Simulacros mal acabados daquela figura batenga, aquela figura maravilhosa, humana de São Francisco de Assis, o protetor dos animais. Simulacro muito mal acabado. E a gente vê ainda ranços de coronelismo, ranços de atos de bravatas, atos demagógicos, hipócritas, eleitoreiros, e acabam aí misturando isso na cabeça do eleitor. Mas o eleitor não é mais bobo, não. O eleitor sabe. O eleitor já está analisando, fazendo uma análise. O eleitor já está até fugindo da zona. Então, isso aí, nem ganhou a Dilma, nem perdeu a Aécio. A democracia perdeu e muito com relação à abstenção branco e nulo, porque as pessoas estão pegando ojeriza, as pessoas estão enojadas, elas não querem mais escolher e ter a responsabilidade, onde a gente fala, está crescendo o votos, Pôncio Pilatos, aquele de lavar as mãos. E aí eu escuto, Fabião, depois de 5 mandatos consecutivos, você já tem uma certa bagagem, uma certa experiência. Não é que você sabe tudo, está cada dia aprendendo. Nós somos eternos aprendizes, cada dia aprende uma coisa nova. Verdade. Mas escutar hoje de pessoas que têm quase 6 mandatos e dizer que fazem parte de um poder independente, que precisa de alternância do poder. Os caras de pau de estar dizendo que alternância do poder. Aquilo ali parece um clube de bairro, porque geralmente é aquela história, o Sidney. Pode tudo, não pode perder, mas faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. O cidadão teve alternância de perder, sim. Já viu o clube de bairro, Fabião? O cidadão é o presidente, mas na outra gestão ele passa a vice. Aí na outra gestão ele é o secretário. Mas ele nunca sai daquele poder, da ciranda. Então isso não é alternância de poder. Aí o presidente de 84 volta a ser presidente em 86. Aí não tem o poder da reeleição, ele volta em 92. Mas será que só estamos incapazes entre 21? Só um que tem condição e capacidade para governar por 4 vezes a casa? E olha, como tem falhas, como tem processos equivocados, como tem a falta de transparência e a falta de tecnologia para ajudar e auxiliar o vereador com essa dinheirama toda. Então, bons administradores não têm sido, porque se fossem, não faltava tanta coisa, não tinha tantas ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas. Então a gente tem que começar a discutir os problemas da casa voltados aos pareceres que o Tribunal de Contas apontou. Quais são as falhas? Vamos eliminar. Quem são as pessoas? Onde está o ponto nevrálgico? Nós temos lá uma televisão, praticamente, que é muito mal explorada. Em outras câmeras que nós conseguimos ver... Existe a TV da Câmara de Santos? Sim, existe. TV legislativa. E aonde funciona? Ela tem Qual no é o canal? Canal 9 da NET. Da NET. É. E aí, o que Mas você... ela entra pelo canal da Assembleia Legislativa. É o canal da Assembleia Legislativa. E ela tem o espaço dela municipal e algumas... Não, espaço Um municipal. horário específico, não, horário específico. não com uma grade... Mas essa TV é da Câmara? É da Câmara e tem equipamentos da Estou perguntando para Câmara. você para esclarecer, porque o telespectador com certeza não sabe. Não, tem equipamento. É muito mal aproveitado e nós somos percursores nisso. Sim. Nós tivemos em Paulínia, acho que é a Câmara mais moderna do Brasil, porque lá se fomenta o espaço cultural, lá se fomenta a TV. Provavelmente lá tem com rádio recurso da municipal, Petrobras. né? Provavelmente com doação da Petrobras. Que Souberam Paulínia... trabalhar, né? Exatamente. Eles aproveitaram o time da vinda da Petrobras, Mas coisa que nós não tivemos. nem a sessão completa ela transmite. Não, transmite. a sessão completa até o seu final. Segundas e quintas-feiras. Às vezes tem problemas de imagem. de Várias sinal, vezes, cai, 8 horas da noite, Não. aconteciam cortes. Às vezes, assisti. às vezes tem problemas de sinais. Por isso que eu digo, precisa aperfeiçoar, precisa dar dinâmica, porque é um equipamento de ponta. Muitas TVs da nossa região não têm o equipamento que a Câmara tem, e siga-se de passagem. Agora, precisa de programações para o que é uma audiência pública, o que é o encontro do projeto, o que fala sobre a Comissão de Justiça e Redação, uma reunião sobre o orçamento, sobre o plano diretor. E eu vou completar, Fabião, geralmente o povo pensa assim, olha, é o mais votado, ele tem que ser o presidente. Nem sempre é assim. Sim. Se fosse assim,
o segundo mais votado seria o presidente. Não é isso? Se o Sadal foi o primeiro, agora é a vez do segundo, mas não é assim. Agora, o que se tem, e aqui eu peço, e a gente sempre clama isso, é o bom senso. Não dá para sair do bom senso e cair ao ridículo e usar alguns noviciados como massa de manobra. Aí não dá, porque uma agremiação ela tem que ser respeitada. Se ela fez 6 representantes, se a outra tem 4, se a outra tem 3, tem que partir do princípio da representatividade. Não sou eu que estou falando, o povo escolheu, o povo elegeu e colocou 6 representantes. Então essa agremiação, por ser a maior, ela tem, e em qualquer casa legislativa, ela tem a primazia, a prioridade de o quê? De dirigir. Ela conseguiu, amealhou o direito. A urna falou. E nós, em cima do que a urna, sentiu o calor da urna, vamos fazer, dentro das condições e da competência de cada um, escolher dentro daqueles 6 um presidente. Agora, tem que fazer parte da mesa? Todos os partidos representam. Lógico, tem 5 cargos. Mas aí dentro dessa, você falou agora há pouco em código de em condição de cláusula de barreira. Agora nós temos que ter a cláusula de representatividade. Então vai vindo. O PSDB, o PMDB, o PSB e assim sucessivamente os partidos que lá estão colocados na mesa para administrar, para ter uma Câmara harmônica, uma Câmara tem que ter união, participação, harmonia, respeito, humildade, que é igual ao progresso humano. Não tem outra coisa. Não dá para fazer outra coisa. Agora, quem quer sair desse contexto é porque é aquela sede, aquela febre do ouro, a sede pelo poder, e acaba atropelando todo mundo como um rolo compressor. As pessoas merecem respeito, as pessoas que votaram, que foram eleitas, tem que ter esse respeito, tem que ter o time, o discernimento, e postular também é um direito de todos. Todos que ali estão, os 21 vereadores, olha, eu quero ser candidato. É um direito lídimo. Agora, o bom senso não pode faltar nessa discussão. E olha, Fabião, quero deixar uma pergunta no ar nessa minha conclusão. Manda. Muito se fala, são 2 coisas que agridem o ouvido do eleitor. Não pode ter, as casas legislativas, ela tem que acabar, de uma vez por todas, com o famigerado voto de abstenção. Ou é sim, ou é não. Não dá mais para ficar em cima do muro. Essa abstenção, nós estamos criticando aqui as pessoas que deixaram de votar, de abstenção, de nulo, de branco. Essa abstenção, ela não pode mais existir na Câmara Municipal. Você fala, são votações importantes que determinado vereador... Não, vou me abster. Lavou as mãos, não quer saber. Não. Posso sugerir um projeto de resolução? Você vai sugerir. Estou em cima do break. O pessoal vai concluir? Eu vou concluir. Vai para o break e você fica pensando aí. Eu quero concluir. Aqui, a abstenção é um voto medíocre. É um voto de quem não quer pôr a cara a bater. E o povo está precisando saber quem é o que votou. Nós acabamos com o voto secreto. Acabamos. O povo quer saber o que é. A matéria é boa para a cidade? Não é boa? Refuga. Não vota. É sim ou é não? E existe algum partido na tua história de vida que você conhece, partido independente, você já viu algum dentro de uma composição de uma Câmara, de uma Assembleia, de um governo? É o PI. Partido, o nosso partido é independente. Você já viu isso? Tem coisa mais demagógica do que isso? Vamos fazer um intervalo, na volta o Fabião responde, o Sidney comenta, a gente segue aqui com o painel regional, inclusive... Quer dizer, o Heitor teve pouco voto? Teve muito pouco. É? Heitor Gonzalez. Estamos de volta, né? Este é o terceiro e último bloco desta edição do painel regional, né? Você sabe, estamos aqui à minha esquerda com a bancada aqui com o vereador Banha, do PMDB de Santos, com o nosso Sidney Costa, e aqui à minha direita o professor Fábio Nunes, do PSB, disputou a última eleição, está na segunda suplência do partido, e a Ione Furukawa acompanhando aí as redes sociais, as perguntas que vão chegando via telefone também. A gente está falando sobre a eleição na Câmara Municipal de Santos, não é? Nas câmaras em geral, né? O exemplo mais quente aqui na disputa interna da Câmara de Santos. O Banha havia deixado 2 questionamentos para o Fabião. Um deles é se existe partido independente. E o outro era a respeito... Não, essa posição de voto e abstenção. São por matérias importantes que plano diretor, usurpação do solo, orçamento. Cidadão, qual é o voto? É a favor ou é contra? Esse negócio de abstenção, ele acaba não mostrando a posição do candidato. Se ele está errado, ele tem que falar o que está errado e por que está errado. Agora, se abster da votação,
é eximir, tirar o seu corpo fora de uma responsabilidade que o povo lhe deu. Sem dúvida. Doutor, E aí, nesse Fabiano? Respondendo na lata, hein, Sidney? Na lata pra gente... Doutor, nesse sentido, eu tenho mais um assunto para colocar dentro dessa Vamos lá. polêmica que é sempre discutir a eleição do presidente da Câmara. E você vai ficar muito a cavaleiro, seja pela tua firmeza, seja por hoje você ser um observador social e ter passado por lá. Eu convivo em algumas audições aqui do programa com o glossário vivo dos escaninhos do poder do Legislativo. Jamais pode faltar esse homem na bancada, que é o Calejão. E ele diz o seguinte, tem um ingrediente que sempre é determinante na eleição do presidente da Câmara, que é a indicação do prefeito. Vocês confirmam isso? Sim, confirmamos muito. Agora, a história mostra que tem muito prefeito que teve que mudar a indicação por conveniência, né? Ou seja, então, quando ele vê que vai perder, ele rapidamente muda. Então, o prefeito nunca perde. Ele falou, Mantovani, você sabe, vou deixar aqui o registro, meu carinho, aprendi muito com o Mantovani. Eu colocava apelido. O Banha já tinha apelido, eu também, Fabião. Mas um dos apelidos que eu gostava muito de chamar o Mantovani nos bastidores era de Urso da Coca-Cola. Lembra daquele da propaganda da Coca-Cola? Aquele ursão, carinhoso, mas era urso. Bom, a pergunta de Banha é muito importante, agradeço o teu comentário, Cid. Não existe partido independente. Os partidos, para facilidade dicotômica e dualista, são divididos em grupos. Nos Estados Unidos, democratas e republicanos. No Brasil, erroneamente, esquerda e direita. E, convenientemente, hoje, hiperpolarizado em PT e PSDB. A eleição mostrou isso. Mas não dá para ser independente. E independente é se isolar. E fazer política é não se isolar. É estabelecer, de novo, a palavra de ordem de 2015. Diálogo, diálogo, diálogo. E não monólogo, como foi feito no processo eleitoral. Agora, para o Banha, a resposta da abstenção tem uma citação, salvo engano, de Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, então deputado federal, ele, acho que é para aquele João de Deus, lembra daquele deputado nem lembra disso. Lembra do João de Deus? Antiga política. Que ganhou essas 9 vezes na loteria. Lavava dinheiro com a loteria. O João de Deus colocou o dedo na cara de Teotônio Vilela. Aqui não existe abstenção, não. Aqui é sim ou não. Teotônio Vilela, com toda a sua sabedoria, viu? Meu Globo deputado João de Deus. Se ele fazer uma pergunta, o senhor vai votar sim ou não? O senhor vai responder sim ou não, ok? É claro que aqui é sim ou não. Estou falando para o senhor. O senhor continua prevaricando ou já parou? Essa pergunta deixou o João de Deus numa saia justa. Mas, em relação à pergunta do Banha, eu nunca votei em abstenção em segunda discussão. Porque, para as pessoas entendam, a discussão na Câmara de Santos, basicamente, você tem uma discussão preliminar através dos pareceres das comissões, a mais importante, a CJR, Comissão de Justiça e Redação, e o voto em primeira e segunda discussão. Então, por exemplo, quando eu gosto do mérito, isso é um discurso recorrente do vereador, eu voto em abstenção porque acho que o projeto pode melhorar e gosto do mérito, declaro isso. Quando chega na segunda discussão, se o projeto não melhorou e o mérito, mesmo sendo bom, eu acho que ele vai ficar ruim, eu voto não ou sim. Então, bem, acho que se dá para provocar uma discussão, e você faria isso tranquilamente com a tua equipe super de excelência, é fazer um projeto de resolução em que, em segunda discussão, o voto de abstenção não faça parte. Vai ser uma novidade, vai ser uma inovação. Porque, em primeira discussão, nós mesmos já votamos em abstenção pela importância de discussão. Da discussão. Foi boa a sugestão? Não, muito bem colocado. Desse antigo e já aposentado vereador de Santos? É boa, e até porque ali se é o parlamento. Ali se parla, ali se fala, ali se dialoga, ali se questiona. Você não vai matar uma matéria no nascedouro. Exatamente. Mas aí você pode estar atribuindo, fazendo uma audiência pública, exatamente. Porque a matéria, se você chega, coloca em discussão, pode ser uma matéria até polêmica, muitas vezes com vertentes, muitas das vezes, até pela limitação da competência do vereador, elas são inconstitucionais. Aí você tem que aprimorar, você tem que trabalhar tecnicamente, juridicamente e atender na outra ponta a sociedade, o interesse público tem que estar revestido. É a primeira coisa. Banha, só para relembrar, quanto tempo se demorou para aprovar o plano municipal de gestão de resíduos sólidos da construção civil? Meu Deus. 12 anos. Foi. 12 anos.
Deixa eu... Tive a honra em outubro de 2012 conseguir votar, fiquei emocionado e o prefeito Paulo sancionou dia 15 de janeiro de 2013. Deixa eu abrir um espaço importante aqui para a Ione, Manda acompanhando abraço. as participações das pessoas com a gente aqui pelo telefone ou pelas redes sociais. E se alguém levou aí hoje o convitinho da noite da pizza lá para o Santuário Santo Antônio do Valongo. Ione, pois não? Hoje o vencedor é o Constantino. Ele ligou aqui pra gente e garantiu seu convite para o próximo dia 20. Muito E bem. agora, antes da primeira pergunta, eu tenho 3 lembretes que foram feitos aqui através do Facebook. O primeiro é da Fátima Banha. Boa tarde, Boturão, e a todos os integrantes da mesa. Hoje quero ressaltar a elegância dos amigos. Beijos e proteção divina a todos. O próximo Obrigado, Fátima. Beijo, viu, Estou querida? precisando desse elogio. é do Martinho Leonardo. Cumprimento o programa e o vereador Banha e também o Fabião e diz ainda: tenho certeza que ele vai assumir. Parabéns pela votação, torço para que seja convocado o nosso 4º deputado. Aliás, eu fiz um chute aqui, Obrigado, né, quando Martinho. você veio aqui da última vez, eu dizendo que pelo segundo suplente, Márcio França, presidente estadual do partido, é vice-governador, eu cravei aqui que o Fabião será deputado. E eu acredito nisso, viu? Ô, Martinho. Eu Pode ser que tenha acredito profetizado. que eu acredito que caso ele não consiga esse projeto, a cidade ainda precisa muito dele. Eu tenho certeza que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa olha com muito bons olhos pro político, vereador, professor Fabião e no seu governo. Com certeza faltam pessoas com essa qualidade. E acredito eu, Boturão, não sei, vou dar furo de reportagem, que o prefeito já tem conversado bastante, acho que tem tomado muito chazinho e cafezinho do João, lá do aquele chá é garçom bom. do prefeito lá de Santos, nosso amigo João. É Você verdade, esteve com o Fabião? prefeito? Esteve com o prefeito? não, Não, recentemente? da cidade, não, né? não tanto Mas não quanto é de eu cadeira, queria, não, né, Fabião? Nem tanto quanto a cidade precisa. Ou seja, nós temos conversado, ele é um ente político e ele tem uma habilidade ímpar. Eu como derrotado no processo eleitoral e ele vitorioso em 2012, a gente sabe da capacidade, até uma inteligência emocional que ele puxou do velho Barbosa, quem conviveu sabe. Mas, de fato, o Paulo ele montou a sua equipe lá atrás e de tempos em tempos já é praxe o prefeito realinhar as equipes, fazer os chamados guidelines, ou seja, reorganizar o seu time de trabalho. E eu fui sondado recentemente, coisa de 15, 20 dias, por uma conversa versando já esses 2 anos que se tem pela frente, porque o prefeito Paulo... Já houve essa conversa? Já tivemos uma conversa preliminar, estamos permanentemente conversando, eu estou finalizando aqui esse ano legislativo. O trabalho de professor é o trabalho de 1 ano, né? O trabalho é um bloco. Então, teve o Enem domingo, agora vamos ter a FUVEST, a Unicamp, a Unesp, os vestibulares nacionais, e eu estou focando o que a gente vai fazer no que vem. O Banha me conhece bem, sabe que eu gosto de desafios de trabalho. Então, quando eu abraço uma postura, é para estar comunicação permanente, receber os prêmios que merece, tomar as pancadas que são necessárias. Estamos em cima da hora, estamos quase fechando o programa, o telespectador está do outro lado, eu sou um escravo do telespectador do painel regional, quero saber o seguinte, afinal, ele convidou você para quê? Não chegamos nessa parte. Edgar, com o seu pragmatismo, não chegamos nesse Sou um momento. escravo do telespectador, amigo, senão eu saio daqui, o cara me para na esquerda e fala, pô, deixa eu me falar e daí? Aqui em Santos há diálogo, precisa ter diálogo no Brasil. Pronto, respondi a pergunta lá. Alá Mantovani? Estamos em cima do bom. programa, podia continuar um pouquinho mais, né? Mais uns 15 minutos, mas infelizmente 2 e estou meia, travado né? aqui em cima, fechando o painel regional. Obrigado, Banha. Participação sempre importante com a gente. Obrigado, o nosso Sidney também, sempre conosco. Fabião, obrigado, sucesso também pela participação. Banha. Sidney, um abraço. Ione, sempre acompanhando a gente. Obrigado a você que nos acompanhou. Segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite, finais de semana. Sábado tem painel regional às 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. Obrigado. Tchau. Muito rápido. Cheio de Voou. pergunta.